Pais queridos, vencedores e vencedoras, amém? Nós somos sábios que ouvem a palavra e praticam, amém? Então vamos lá, né? Pai, nessa noite, Senhor, nós viemos aqui mais uma vez nos encontrarmos contigo, Senhor, não é uma rotina religiosa, mas uma noite de encontro, Senhor, com a Tua presença, com a Tua glória. Uma noite de encontro, Senhor, com os nossos irmãos aqui nesse lugar, Pai, que foi dedicado a Ti, Senhor, como um lugar de adoração, um lugar, Senhor, de revelação da Tua palavra, um lugar, Senhor, consagrado ao Teu fluir, Espírito Santo. E nós viemos aqui para esse encontro verdadeiro contigo, Senhor, para sermos instruídos na Tua presença, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua sabedoria, Espírito Santo, debaixo, meu Pai, do Teu mover, que o Senhor venha ativar nossa fé. É uma noite, Senhor, de milagres, é uma noite, Senhor, de sobrenaturalidade, coisas que ao mundo é loucura, mas para os Teus filhos é natural, Senhor, ver as Tuas obras sendo realizadas na nossa vida, Senhor, os Teus milagres sucedendo diariamente, Senhor, nas coisas mais simples, Senhor, nós contemplamos a Tua ação, Senhor, nas coisas mais complexas da vida, nos desafios, nos problemas. Nós, Senhor, temos uma convicção, uma consciência, Senhor, espiritual de que Tu cuida da nossa vida, de que Tu, Senhor, é que vai na nossa frente, quebrando as portas de ferro, Senhor, despedaçando os ferrolhos de bronze. E nós viemos aqui, Senhor, nos humilhar e declarar mais uma vez que nós dependemos completamente de Ti, Senhor. E nós vamos Te adorar, Espírito Santo. Queridos, eu vou colocar uma música que eu ouvindo agora no carro. Um lançamento aqui, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Uma música meio impactante, né? Meio não, totalmente confrontadora. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas por outro lado, bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na Tua palavra e sou confrontado pela palavra da luz. Não adianta fingir que está tudo bem, se de Ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei meus amigos, mas na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho, em pele de ovelha, agindo como lobo. Me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz eu olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração, de joelhos eu imploro o Teu perdão. De joelhos eu imploro o Teu perdão. Pois Tua graça joga a minha carne ao chão. Da minha carne me ensina o valor da comunhão. Obrigado, meu. Beber do vinho e partilhar do pão.
Oh Jesus, ah Jesus, oh Jesus. Eu sou o vaso, tu és o oleiro. Adianta fingir que está tudo bem. Recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão. Perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão. Ao chão. Me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. De beber do vinho e partilhar o pão. Eu sou vaso, tu és oleiro, Senhor. Quebra minha vida e me refaz por inteiro. Toma a minha cruz, toma a minha cruz, toma a minha cruz e nego a mim mesmo. Pois do pecado não sou mais prisioneiro. O vaso, tu és oleiro. Quebra minha vida e me refaz por inteiro. Por inteiro. Toma a minha cruz, eu tomo a minha cruz, nego a mim mesmo. Pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, tu és oleiro. Quebra minha vida, quebra minha vida e me refaz por inteiro. Tomo a minha cruz e nego a mim mesmo, pois do pecado não sou mais prisioneiro. Mesmo com falhas, se é o meu desejo, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-nos, Senhor, um coração. Transforma a nossa vida, Pai. Nos ensina o teu caminho, Senhor, igual ao teu, coração disposto a obedecer. Transforma a nossa vida, Pai, o nosso caminho de glória em glória, Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra o meu orgulho e me olhar pra cruz. Tira, Senhor, a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu perdão.
Graça joga minha carne ao chão. O valor da comunhão. De beber o vinho. Você está bebendo vinho aqui nessa noite do Espírito. Você está partilhando o pão da presença da palavra de Deus. Oh Espírito Santo, nós viemos aqui partilhar da palavra, Pai. E beber do vinho, Senhor, da comunhão contigo, da comunhão com a igreja, Senhor, do corpo. Oh Espírito Santo, ah Jesus. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando, mas te vejo te inclinando aos pés do traidor, lavando, e Pedro te negando, e o galo então cantando. mesmo assim Que dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Judas veio ao teu encontro, com a traição pesando, mas te vejo se inclinando aos pés do traidor, lavando, vejo Pedro te negando, e o galo então cantando. Sinto desespero, apacenta o meu rebanho. Estou chorando, minha alma está clamando, Senhor. Meu coração igual ao teu. Dá meu coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, Senhor, um coração que lava os pés quando é traído, um coração que investe, Senhor, quando é negado. Oh Senhor, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Quebra pro meu orgulho e faz me olhar. Um coração que se entrega completamente, Senhor. Tira a dureza do nosso coração, do meu coração, Senhor. De joelhos eu imploro o teu perdão. Sua graça Da joga minha carne ao chão. e ensina O valor da comunhão, Senhor. Beber do vinho e do o pão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Forte, né, queridos? Muito forte, né? O coração de Jesus é forte demais. Vou colocar outro louvor aqui. E a gente vai para a palavra, amém? E agora eu vou te mostrar aqui a solução para você que quer gravar. Só tirar esse cara aqui. Um louvor que eu acho que é conhecido esse.
Só disso que a gente precisa se render a Ele, amém? Clamar, oh Jesus, tudo vem de Ti, tudo está em Ti, Senhor. Ti eu vou a mim, nós vamos caminhar por Ti, Senhor. Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Tem um novo amanhã, queridos, pra você, pra mim, amém? Pra nós. A Ti eu vou clamar, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, Senhor. Tudo, Senhor, e tudo está em Ti, tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, Tudo pode passar, novo amanhã, mas o amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã, preparado pra mim, preparado pra mim. Preparado pra mim. Me rendo a... É só isso que nós podemos fazer. Tudo que eu preciso pra viver, eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra... É tudo, Senhor, que eu preciso. Eu me lanço aos Teus braços, é onde encontro meu refúgio. Jesus, é Ele, querido, é tudo. Ele é tudo. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Você está se lançando nessa noite nesses braços que te refugiam de todas as aflições. Oh, Jesus, nós nos lançamos aos Teus pés nessa noite. Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo o que nós precisamos. E onde encontro meu refúgio, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
Jesus. Nome maravilhoso, nome glorioso. Eis-me aqui, Jesus. Ah, Jesus. Esse nome é poderoso, nesse nome há tudo que nós precisamos. Eis-me aqui. Aleluia. Oh. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos aproveitar esses momentos aqui, né, pra gente meditar na palavra, né? Glória a Deus, amém, queridos? Que bom que você está aqui, essa multidão da quarta-feira, né? Só os vencedores, a escola dos vencedores, né? Que bênção a gente poder ter um lugar de refúgio, né? Eu não me recordo. Até outro dia, eu falando com a Esther, né? Eu falei brincando que eu caí no banheiro, né? Eu caí feio assim, fiquei mesmo ali bem dolorido, meu cóccix aqui, né? E aí eu falei brincando, não vou pro culto. Aí a Esther, nem me imagino, pai. Aí eu disse, ninguém vai pro culto. Eu falei brincando, né? Aí a Esther, nem imagino, né? A gente faltando culto, porque na minha cabeça não existe faltar culto, só uma questão bem excepcional, né? E hoje uma grande energia da igreja é desperdiçada, vamos dizer assim, em conscientizar as pessoas a congregar. E isso é tão triste porque congregar é algo tão... Claro, tempo de faculdade, meu amigo, eu não podia estar às vezes. Na verdade, não. Eu fiz minha faculdade vespertino porque eu tinha que... já era pastor e eu não me via fora daquela... uma vez um culto por semana e só no final de semana, né? Eu lembro quando a gente começou a... Eu comecei a viver essa realidade de igreja lá em 97, tinha 3 cultos na semana, né? Pelo menos, 2 cultos na semana. Terça era culto de oração, culto do clamor, e quinta era culto de estudo da palavra de Deus. A gente não tinha escola dominical e a gente achava aquilo, né, assim, um vazio, né? Mas tinha os cultos pela manhã, mas nossa igreja sempre foi enfática na Bíblia. Nossa igreja sempre foi essa liturgia. Canta louvor e mergulha na palavra, sem... Quem gritava mais lá no início era eu, era estudo mesmo, reflexão bíblica, sempre foi isso. E aí, não existe na minha memória assim, dificuldade de congregar. Não existe assim. Congregar é algo básico, né? E não porque eu seja pastor, mas depois que eu me tornei pastor, aí ficou inegociável. E aí eu trabalhando na política, eu lembro muito bem dessa, vamos dizer assim, dessa fase mesmo de estresse, de desgaste no trabalho, porque política não tem horário, né? Você tem que estar à disposição ali para estar trabalhando, e ano de campanha e tal. E aí eu lembro que chefe de gabinete, pessoas que tinham alguma influência ali junto ao vereador ficavam, não, tu tem que estar aqui. Aí eu dizia, eu vou para a faculdade. Política vai acabar daqui uns dias. E se eu não terminar minha faculdade, daqui a pouco eu estou descartado nesse mundo aí capitalista, que a gente vale o que sabe, vale o que tem, né? Então eu estou me preparando para uma situação. E aí, não, tu vai mudar para noite.
Pelo menos nessa fase de campanha. Eu digo, também não faço, porque na noite dia de semana eu tenho culto, eu sou pastor, eu tenho compromisso com Deus. Vamos falar pro vereador. Pode ir lá. Lembro de 2 vezes o vereador me chamar no gabinete. Todo mundo, né, fica fragilizado porque é um cargo de confiança, livre nomeação e livre exoneração. E aí lembro das 2 situações assim ruim, porque a gente tem compromisso, pai de família, né? Aquele valor ali de salário faz diferença. E aí eu dizia para Deus, Deus, eu estou nas tuas mãos. Se for para me ser exonerado, assim seja, amém. Se o Senhor me colocou aqui, ninguém pode me tirar. Então, estou em paz, eu não estou gerando um conflito por não fazer. E aí eu deixava bem claro, todo o trabalho que eu tenho o dever de cumprir, eu faço com toda a minha dedicação. Meu dever está sendo cumprido de maneira séria, comprometida e importante. Agora, esse aqui é o meu limite. Fora disso aqui eu não consigo. E aí fica na sua mão. O senhor é o vereador, o senhor é o dono do mandato, né? Se eu quiser, o senhor pode me exonerar. Eu não vou ficar chateado, não vou falar mal do senhor, que quando o cara sai, né, a tendência é queimar o nome do cara. Eu não vou. Eu pretendo continuar nesse grupo, pretendo fazer parte desse desafio. A eleição é uma guerra mesmo. E eu não tenho como fazer mais do que eu estou fazendo. Se eu tivesse aqui sendo negligente, sendo relapso, o senhor teria totalmente motivo de dizer, tu não vem trabalhar, tu não cumpre expediente, tu não me entrega nada, tu não tem resultado. Eu ficava calado, mas eu estou vindo, cumprindo o expediente. E aí ele vinha tentar me confrontar, ele se quedava. Eu ouvia, não, porque tal, aí eu, tudo bem. Aí depois eu ia. Mas meu compromisso naquela guerra era só para congregar. Era essa a minha... Para mim, resguardar o meu congregar. Não era nem como pastor, porque pastor sempre tem alguém que ele possa delegar. Mas eu preciso estar congregando. Essa é a minha visão, né? Porque tem pastor que até às vezes... Eu já vi pastor em outros contextos que nem aparecia na igreja. Mas é a visão dele, né? Cada um tem a... E aí é muito maravilhoso, irmão, estar na casa de Deus, né? O ideal seria estar casa cheia, né? Mas eu vejo você como uma pessoa que tem esse compromisso com Deus, amém? Quarta-feira, claro, tem as exceções, faculdade, alguém que trabalha lá no segundo turno, né? Essas coisas que a gente... Mas você que pode estar aqui e sempre está aqui, né? Você é um bem-aventurado, né? Como foi bem falado no domingo, né? E seguindo aquilo que Deus tem, né, trabalhado, primeiro a gente está encerrando uma série de mensagens sobre vivendo a missão. Viva a sua missão, né? E a gente está falando sobre uma missão bíblica, temporária, que é uma das razões de a gente existir. Não é a única razão, mas a gente reside aqui nesse planeta como um missionário, para evangelizar essa terra por um lapso curto de tempo. Ou seja, a gente tem um período para evangelizar. Pessoas que a gente vai interagindo, né? Eu digo que a vida é cíclica, pessoas entram na nossa vida e saem no curso natural da vida, né? E a gente tem só aquele time ali, poxa, eu tenho um relacionamento com... Eu me lembro, vamos dizer assim, meu contexto era Japim, então tinha meus amigos. Essa semana eu estava até tomando um café, entrou um amigo meu de infância, que a gente viveu até, vamos dizer, dos 3 anos, até quando o cara começa a criar até 18 anos, 19 anos. E ele entrou com a esposa dele, eu com a minha família no mesmo local comendo. Eu olhei para ele, eu baixei minha cabeça, não quis falar. Eu percebi também que ele não tinha mais assim
algum relacionamento. E ele é meio tímido, eu também, a gente era meio retraído, nós dois tínhamos uma personalidade muito introvertida. E eu sempre respeitei ele sempre me respeitou muito. A gente, na rede social, até dá aquele like, né, e tal, coraçãozinho. Mas não tem mais relacionamento, acabou. Para me pregar para ele, já era. Mas ainda bem que na época que eu converti, que eu era jovem, eu preguei para ele. Preguei não aquela pregação religiosa, né, que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui. Mas a grande verdade é que você tem um período de tempo para fazer o quê? O evangelismo do testemunho em amor, de compartilhar Jesus, né? Não é falar da IEV, da religião, de regras, de pressões, né? Olha, se tu não fizer isso, Deus vai te pegar, né? E tal. Mas essa é a grande, vamos dizer assim, missão que tem tesouros eternos que, tipo, a única coisa que vai sobreviver a essa vida terrena é a alma e o espírito das pessoas, amém? E aí quando se fala em culto da vitória, a gente tem que entender a vitória verdadeira, né? Poxa, quer sentar, mano? Tá bem, mano? Mas senta, mano. Você trabalhou o dia inteiro, sente, mano. Mas fica à vontade, tá, Zé? É só... Até agora eu vou nomear os homens, a gente fazer um rodízio, né? Para abrir essa porta aqui. A gente vai botar a iluminação logo, logo. Em nome de Jesus está avançando aqui, né? Destravou, parece a construção agora deu um up, né? E logo, logo a gente vai iluminar essa parte que está escura aí e fazer pelo menos esse traço de piso aí onde a gente vai transitar, né? Já fazer a calçada mesmo dessa coluna aí para lá que a gente já vai transitar, não andar no meio do mato, da formiga, né? Da lama. Mas esse pedaço de piso a gente vai fazer bem rápido, em nome de Jesus, amém? E aí o bairro também está conhecendo agora. Eu percebo, fico ali rapidinho, as pessoas ficam espantadas, né? Tem uma congregação ali, né? Mas para cá, né? Culto da vitória. Eu até fiquei refletindo na escola dos vencedores, porque a vitória de Deus ela é totalmente diferente. Já pensou? Ele fala... do que adianta, né? Tem uma música do Judas que é muito que adianta ajuntar tantos tesouros e perder o que é eterno, do que me servem todos esses meus troféus, se os céus não me aplaudem, quero voltar à essência, aquilo que eu perdi. Cara, quando a gente se converte, a gente quer partilhar Jesus, amém? A gente quer, de uma forma apaixonante, a gente vaza Jesus da nossa existência para outras pessoas. E hoje, nessa penúltima ministração, eu quero falar a mensagem que transforma. Como compartilhar sua fé com naturalidade. A mensagem que transforma. Qual é a mensagem? Jesus. Como compartilhar Jesus com naturalidade. E aí, a gente vai perceber aqui, logo nessa introdução, evangelizar, irmãos, não é complicado. Nós que complicamos. Por quê? A gente complica a evangelização porque a gente tem uma visão... Muitas pessoas travam quando pensam em evangelismo, né? Pensam que é um negócio complexo, complicado. Elas imaginam o quê? Quando se fala em evangelismo, vem na nossa mente, segundo a cultura religiosa, que a gente tem que fazer discursos longos, ficar sendo aquele chatão, falando, sendo inconveniente muitas vezes, não falando, tem que falar. A gente pensa que tem que confrontar, eu tenho que impor a minha religião nas pessoas, né? Que o único certo é a minha denominação, é o meu credo religioso, não tem nada a ver. Pressão sobre outras pessoas. Então ela diz, meu irmão, isso não é para mim não, para mim ficar falando aí, importunando as pessoas, né? Para mim ficar em embates religiosos. Jesus não ficava nesses embates, ele tinha com os religiosos mesmo, mas com o pecador ele era totalmente... A abordagem, a gente vai perceber aqui alguns fatos da ação evangelística de Jesus, como ele era uma pessoa doce,
com quem não prestava para nada, irmão. Que nesse caso era todos nós, irmãos. A gente às vezes, né, a Esté às vezes fala, pai, mas eu nasci na igreja, não tenho nem testemunho. Meu irmão, só o nosso orgulho já era, a gente tá noiado de orgulho, irmão. Noiado de vaidade, de ego, chapado de querer ser, né? Fica essa loucura da nossa existência. E é impressionante como evangelizar é simples, irmãos. Evangelizar é compartilhar uma transformação. E essa transformação está baseada mesmo nessa vida de humildade, nessa vida de entrega, nessa vida de relacionamento. Não é impor religião, mas é Jesus, ele fala comigo, para mim, ter uma vida nova. Uma vida que eu não vivo mais com eu no centro, não é mais eu que vivo, como Paulo diz, né? Eu não estou mais no trono da minha existência, eu me rendo a Jesus. Me lanço aos teus pés, eu vivo por ele. Isso é maravilhoso, irmão, porque todo mundo está lutando para ser campeão. É ou não é? É chuva isso, né? Ah, não, né? É algum barulho aí fora, né? Todo mundo está numa tensão para querer provar ser campeão na vida. E o campeão, na verdade, é aquele que se rende a Jesus. E aí a gente vira uma vida muito maravilhosa. Eu tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que só viver a vontade de Deus na terra. E ele diz assim, 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 15, ele começa a falar lá das mulheres, né, que devem ser sábias, né, ganhar se o marido é descrente, mano, ganha sem palavra, né, mas sendo humilde. Vamos ler aqui alguns textos. Na verdade, a gente precisa mesmo Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 15, é o versículo chave, mas a gente vai contextualizar, mas não vou ler tudo, não, só... olha essa evangelização dessa mulher aqui, né? 1 Pedro 3, né? Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso marido, ao vosso próprio marido, né? Para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, aí ele fala, não seja a beleza exterior. E é impressionante, irmãos, como isso é forte. A aparência, né? Quantas irmãs têm uma aparência na igreja, mas dentro tá feia, uma feiura de ama. Eu já vi testemunhos, né? E quando há uma sinceridade, a pessoa, meu irmão, eu trato mal meu marido mesmo. Eu trato todo mundo, a paz do Senhor, meu irmão amado, querido. Mas quando chega em casa com meu filho, com meu marido, vai se lascar e vai não sei para onde. Mas a Bíblia é totalmente... essa beleza exterior que está na aparência não vai fazer diferença na família. É a beleza interior, a mansidão. Aí ela fala, né? Seja, porém, não seja o adorno da esposa, versículo 3. Ao observar, versículo 2, o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa. Isso vale para marido também, isso vale para filho, isso vale para pai, amém? Cara, na igreja, né, a gente tem essa tendência de amar os irmãos e detonar quem é de casa, né? Cotovelada aí. Mas ele diz, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como o frisado do cabelo. Aí todo mundo leva para a questão dos usos e costumes, né? Mas Pedro está sendo bem forte. Disso aí não vale nada. Pode estar linda, pode estar toda embelezada, toda maquiada, toda cheia de joias. Não seja o exterior. No frisado do cabelo, na chapinha, no ouro, adereço de ouro, as joias, mais, né, um aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior. Tanto ela tá falando a palavra, a escritura, Pedro está ensinando sobre o valor desse comportamento interior, desse espírito novo, né?
Porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, irmãos, e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu comentava com o pastor Xavier no telefonema que eu não acredito, irmãos, em uma conversão fora de um apego à igreja local. Não fala só daí, é um apego à igreja local. O cara que é convertido a Cristo e fala de Deus, mas ele não tem um apego à igreja local. Estou falando só da IEV, não estou falando de uma pessoa. É lindo, irmãos. A coisa mais linda do mundo. Eu falei aqui, né, do Ademar de Campos, 53 anos de ministério congregando na mesma igreja. É lindo isso. Mas às vezes você pode mudar de igreja. Mas não é porque eu mudei de igreja que eu vou ter um comportamento de... Não, agora eu sou um cristão independente, né? Eu vou viver minha vida, eu e Deus. Não tem como. Para mim isso é sinal de que o cara não nasceu de novo. Porque eu já mudei de igreja várias vezes. Não que eu quisesse mudar, mas Deus me soprou para outras experiências. Mas eu não saí falando mal da onde eu estava congregando. E pelo contrário, todo mundo tem saudade de mim. Ninguém vai lá, rapaz, o Agno fez aqui maldade, tratou. Não tem. Mas aonde Deus me planta, eu estou 100%, minha família é testemunha, comprometido com aquela igreja local, amando aqueles irmãos que estão caminhando comigo, que são verdadeiros heróis no mundo em trevas. A glória do Senhor nasce sobre você, sobre eu, amém? Essa glória. Então, tudo tem conexão, né? E ela diz aqui, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Meu irmão, para a gente ser igreja, amar a igreja local, o cara tem que ser manso e tranquilo. Porque tem gente difícil em todas as igrejas. E às vezes o mais difícil sou eu. O que tem que ter mais mansidão sou eu. É ou não é? O que tem que ter mais tranquilidade sou eu. Porque às vezes você, na imaturidade, quer bater em quem não merece. É ou não é? Né? Perde o equilíbrio com quem não merece. E aí, veja como a palavra é tremenda, né? Você, no espírito interior, com mansidão e tranquilidade. Isso é maravilhoso. Aí você consegue conviver em qualquer família de maneira maravilhosa. Amém? Eu estou sendo bem redundante aqui, né? Então perceba, Pedro está dizendo, eu não li o versículo chave, eu fiquei na parte que não era nem para me ler. Saí totalmente, mas vamos voltar aqui. Versículo 15, né? Ele fala do amor fraternal, ele vai desenvolvendo. Cara, isso aqui a gente cantou ainda agora, é muito forte, o reino de Deus é muito doido, né? Amar Judas é muita onda, irmão. O traidor tá vindo, Jesus vai lá e lava o pé do cara. Mas não lava na hipocrisia, lava no coração de servo mesmo. O traidor tá vindo, tá aqui, do diabo, cara. E ele lava. Esse coração de Jesus é maluco. O Pedro tá lá negando ele, o galo tá cantando. Ele vai atrás de Pedro e diz, meu amigo, tu é desleal, cara. Tu me traiu 3 vezes, eu tô sabendo, mano. Ninguém me contou, não. Me contaram antes até. Pai me contou, foi tudo. Tu não tem parte comigo, tu tá excluído do meu time de pastores, de apóstolos, né? Mas não, mano, Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida. Meu irmão, esse coração de Jesus, ele deixa a gente sem rumo, né? De norteado. E Deus vai levantar pastores aqui, irmãos. Amém? Eu creio que Deus está levantando pastores aqui. Nós não estamos numa reunião de um culto de quarta-feira de campanha da vitória, não. Nós estamos aqui numa escola de homens e mulheres vencedoras que vão ser levantados por Deus na condição de que Pedro foi. Na condição de que Paulo foi, de perseguidor. A gente pensa que o currículo deles era aprovadíssimo, que o Senhor olhou para eles e disse, meu irmão, teu currículo tá qualificado para isso. Meu irmão, ele olhou para mim, começar de mim, e Deus vai levantar. Eu estou aqui com vocês hoje, irmãos, mas nosso culto de domingo é o culto de homens e mulheres de Deus que vão cuidar de uma geração. Não é aquele apacentamento religioso, não, mas que vão mesmo lavar pé de gente que não merece. Servir mesmo pessoas que não merecem a gente servir. Esse é o reino de Deus, irmãos.
que deixa qualquer um, meu irmão, eu tô fora. Quem é natural, quem não nasceu de novo, quem não viu o Espírito Santo, vai dizer, mano, tô fora disso aí, isso não tem nada a ver comigo não. É verdade, não tem não. No natural, vamos sair fora. Olha o que Pedro fala aqui, irmãos. Ele está falando lá do relacionamento conjugal, né, familiar. Depois ele fala do amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecido, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Meu irmão, muito forte isso, né? Eu até amei meu inimigo, mas odiei meus... Eu até amei meu amigo, mas odiei meus inimigos, né? Ela canta nessa música, muito forte isso. Eu amo meu inimigo, mas eu odeio meu inimigo. Então eu não sou filho de Deus, meu irmão. Que isso aí até o gentil faz ali, né? Ele fala, né? Lá nas bem-aventuranças, né? E aí, outro ponto dessa música aqui, assim, meu Deus, que coisa louca. Eu tô na pele de cordeiro, eu tô na pele de ovelha e agindo como lobo, querendo matar as pessoas, né? E quantas vezes nos corações, assim, meu irmão, esse bicho tem que morrer, esse ser humano aqui, né? E a gente vê Deus aqui, ó, não pagando mal por mal, versículo 9 de 1 Pedro 3, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, versículo 10 eu estou lendo, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Hoje eu li algo no Instagram que eu fiquei assim, várias situações que tu tem que fazer para te se autoavaliar e ver que tu é uma pessoa que tá bem, que tá saudável. Aí não fazer jejum. Se tu não consegue controlar a tua comida, tu já tá, meu amigo, descontrolado, tu já tá doente. E aí uma das coisas, irmãos, que tem a ver com isso, fique uma semana sem falar, só falar o necessário. Se tu conseguir ficar uma semana sem falar, só falando o necessário, aquilo que é bom, que é para edificar. Meu amigo, aí eu fiquei pensando, meu irmão, eu tô doente ainda. Porque eu falo demais. E, na verdade, todos nós temos esse desafio, né? E Pedro está citando Salmos aqui, né? Quem quer viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenha-te por alcançá-la. Empenhe-se, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças. Não fique amedrontado com as suas ameaças. Nem fiqueis alarmados. Antes, versículo 15, que é o ponto que eu queria chegar, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado. Olha aí, evangelismo. Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em você. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o que é bom. Aí ele vai, né? E arremata tudo. Então, não é sobre religião, é sobre falar com mansidão da esperança que a gente tem, que é Cristo, da alegria que a gente tem, né? Com mansidão e respeito. E aí, perceba aí, com mansidão, com respeito. Não é forçar, não é discutir, é demonstrar com mansidão a razão. Meu irmão, eu fui transformado, não foi eu que me mudei, não foi força de motivação, não foi minha força de vontade, não. Foi Jesus, ele entrou na minha vida e mudou, cara. Ele não é uma religião, ele é bom demais, ele perdoa pecados, ele muda a nossa cabeça, ele faz uma transformação na nossa mente, uma metanoia na nossa, a gente pensa diferente. Eu era um cara que pensava assim e tudo mudou, agora eu penso assim, cara. É muito maravilhoso o que Deus fez. Então não é pressionar, responder com naturalidade. O problema da religiosidade. Aí às vezes a gente confunde evangelização com religiosidade. A religiosidade afasta, ela transforma a mensagem em regra. Olha, para ti se converter, tu tem que
parar disso, daquilo outro. Pá! Impõe um bocado de regra. E Jesus, ele não fez isso. Ele disse, vem seguindo. E ele transforma o cara, como a gente tem vários exemplos. Eu vou tentar ser mais objetivo aqui para a gente ler mais alguns textos maravilhosos. Então, a religião ela transforma a mensagem em regras, julgamento, peso. Jesus nunca foi religioso. Ele se conectava com as pessoas reais, pecadores rejeitados, aqueles que já não estavam nem no convívio social, pessoas feridas, e por isso atraía multidões. Irmãos, aí abra sua Bíblia, Lucas 19. Lucas 19. Esse texto é um texto muito batido, mas ele é o exemplo de um evangelismo. Qual texto eu disse? Lucas 19, né? Zaqueu publicano. O versículo-chave é o 10, é o desfecho. Mas o contexto, né? Publicano, rico. Versículo 1, né? Vou só ler e a gente já percebe algumas coisas que, né? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. O caboclo era rico, mas era ladrão, era publicano, ou seja, ele traiu a pátria dele e tal. Procurava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Irmãos, tem muita gente que é atrás de Jesus que nem sabe. A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Querido, olha Jesus, cara. Os religiosos, né, ficam totalmente enciumados. O cara vai falar com um publicano rico que está roubando a nossa nação. Chamou o Vorcaro. Nem Vorcaro não era, né? Porque ele é publicano, ele era da turma lá da... Oh, meu Deus do céu, não vou citar nome, né? Tem que parar de citar nome. Ele era daquela turma lá, vocês sabem, né? E aí, queridos, Jesus diz: eu vou dormir na tua casa. Já pensou? Eu vou ficar na casa de um bandido, cara. Ele desceu a toda a pressa com alegria e recebeu com alegria. Todos os que viram isso ficaram o quê? Murmuravam. Jesus não estava nem aí, irmão, porque a reputação da sociedade, né? Eu quero te dizer, irmãos, a gente precisa voltar ao evangelho puro, genuíno. A gente é muito doido isso. A gente agora é bandido bom, bandido morto, mas antes era bandido bom, é bandido arrependido. Era bandido transformado, era bandido convertido, né? Agora a gente mesmo da igreja está com uma confusão na nossa visão de evangelho, que a gente, né, diz, a gente ainda afirma com uma convicção cultural, bíblica não é. Bandido bom é bandido morto. Esses maconheiros têm que matar esses bandidos tudinho. Mas bandido bom em Jesus é bandido arrependido. É bandido convertido. É bandido transformado em filho de Deus, amém? E aí a murmuração dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: olha o pecador arrependido aí. Não teve pregação, irmão. Teve só amor. E se você for olhar a sua vida, ninguém foi lá e disse: ei, tu tem que parar de roubar, tu tem que parar disso, tu tem que parar daquilo. Jesus entra e ele muda tudo. Se Jesus entra, irmão, ele transforma tudo, ele transforma o cara. Ele tá lá na casa com o pecador, todo mundo julgando ele. Ele diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Ele foi réu, confesso. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem, versículo chave,
veio buscar e salvar o perdido. Ele veio salvar e buscar o perdido. Ele não veio condenar. É muito doido isso, irmão. Evangelismo é maravilhoso. E aí, queridos, a gente percebe como a palavra não é uma religião. Pelo contrário, a palavra confronta a religião, porque a religião sempre tem uma condenação, sempre tem uma regra quebrada. E Jesus pega o quebrado e restaura ele com o Pai. Aqui houve salvação, houve salvação. Estava perdido mesmo, mas ele foi achado. Amém? Então, evangelismo é relacionamento antes de falar e conectar-se. Olha outra coisa, irmão. Jesus, muitas vezes, a gente pensa que evangelismo é ir lá e pregar. Na verdade, é ouvir. Jesus nem pregou para Zaqueu. Só amou Zaqueu e se conectou. Agora, o segundo exemplo é a mulher samaritana, lá João 4. Uma mulher totalmente isolada, né, do convívio social, desprezada. Jesus vai lá e conversa. Na verdade, ele ouve, se aproxima. Olha o que ele faz. Ele começa com algo assim: dá-me de beber. Dá-me de beber. Vamos ler os detalhes, né? Estou terminando aqui, mas não... Depois você lê, está no nosso informativo, tá? E aí você pode aprofundar isso aí, ler os versículos e Deus vai falar todos os versículos de forma mais específica para nós, amém? Deu uma quedazinha de energia, né? Oscilou. Olha lá, capítulo 1 de João 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João. Olha como a religião é, né? Batizava mais discípulos do que João. Competitividade, né? Os fariseus estavam enciumados, aquele... Se bem que Jesus mesmo não batizava. E sim os seus discípulos. Jesus nem batizava, não queria nem protagonismo, né? Deixou a Judéia, então, uma confusão aqui? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia, na hora, meu irmão, que o sol está de rachar. E outra coisa interessante, irmãos, é que Jesus estava cansado. Então, Jesus evangelizar não precisa de esforço, precisa só de um fluir da vontade de Deus. Ele estava cansado. Pô, tô cansado da obra de Deus. Meu irmão, então tu tá religioso. Porque a obra de Deus, ela não cansa, é só um fluir. A gente cansa fisicamente, ele tá cansado de caminhar, da naturalidade, das limitações físicas, mas ele estava debaixo da direção de Deus. Aí ele diz, por volta da hora sexta, né? Meio-dia, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus falou: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Meu amigo, guerras, guerra étnica, né? Barreiras. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-lhe de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela. Ele deixou ela falar, deu espaço, né? Senhor, tu não tens nem com que tirar do poço. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó? Ela com a mente religiosa, né? Nosso pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado, afirmou Jesus. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele saiu do natural e foi para o sobrenatural. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele não estava falando da sede física, ele estava falando da sede espiritual. Amém? Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e vem cá. Aí a profecia, a revelação, né? Chama o teu marido e vem cá. O evangelismo profético. Uma chave de revelação. Chama o teu marido, era a maior dor dela, era a maior
drama dela, era uma mulher desquitada, né? Até na lei civil brasileira, até não sei quando, a mulher que se queria sair de um casamento, ela era desquitada. Ela não tinha... A mulher veio receber autorização para trabalhar, já agora, recente, não tinha que o marido autorizar ela a trabalhar. E essa mulher estava com essa problemática. Jesus já estava quebrando, era tudo isso aí. Chama teu marido. Aí olha o que ela responde. Jesus, e ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido, sim. Respondeu Jesus: disseste bem, não tenho marido. Aí aprofunda a revelação, né? Quem não crê em revelação, né? Jesus trabalhou, foi com revelação aqui. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Tu disseste com verdade, tu está sendo verdadeira. Né? Aquela mulher que era taxada como uma mulher sem valor, uma mulher que não tinha dignidade, essa mulher da vida, né? Mas Jesus disse: tu falou a verdade, tu é uma mulher verdadeira. E aí, onde que eu parei aqui? Disseste? Isto disseste com verdade. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta, está falando da minha vida, que ninguém conhece, que o Senhor, que é um judeu, que nem o samaritano pode conhecer, mas o judeu não sabe um negócio desse. Nossos pais, ela começou a demonstrar sede espiritual. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, porém, dizer que era em Jerusalém, mas Jesus, pá, vem a hora, já chegou. E dali, irmão, ele vai e fala de adoração, de relacionamento, né? Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito. Eu sei, respondeu que o Messias, ele revela, nessa hora ele fala para essa mulher da salvação verdadeira: eu sou o Salvador, eu sou o Messias. Nunca ele falava essas realidades, né? Da missão salvadora dele, mas ela lhe diz: eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Queridos, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos, admiraram que ele estava falando com a mulher, perguntaram, mas nenhum quis perguntar, né? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede. Já começou a evangelizar ela. E aqui tem o texto do evangelismo, né? A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. E aí Jesus, nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Essa parada, irmão, fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus, evangelizar, é uma comida espiritual, não é uma comida física, que a gente se alimenta. Quando você evangeliza, você está virando um cristão alimentado, amadurecido. Quando você prega o evangelho, testemunha, não é? Né? Prega, fica assim, parece que eu tenho que ter uma retórica, eu tenho que ter uma homilética. Não, é tu falar de uma experiência que você vivenciou, que você experimentou. Amém? E aí olha o que acontece: Jesus: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse Jesus: meu amigo, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Ou seja, quando eu cumpro o meu propósito de evangelismo, é um deles. Amém? De adorar, de comunhão, de serviço, de ministério, de missões. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Eu estou me alimentando, na verdade, quando eu estou ativado no propósito, eu estou comendo de Deus. Eu sou uma pessoa transformada verdadeiramente, que vive uma vitória sobrenatural. Aí ele vai e ele já ativa, meu irmão, ela foi chamar a cidade. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, o versículo de missões, né? Ergue os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro aí tem a recompensa, né? Receberá. E aí, queridos, o meu tempo já está chegando aqui no limite, mas a verdade é que o evangelismo é relacionamento. Antes de falar, conecte-se. Uma conversa comum
sobre água, abriu espaço para uma transformação profunda. Aquela mulher foi missionária em Samaria, trouxe a cidade. Os discípulos foram ativados na missão deles. Meu irmão, não espera. O tempo é agora, meu. Tá branco já. Pode colher. Vai que eu vou te entregar. Amém? E esse é o tempo da IEV começar a colher novas almas para Cristo. Amém? 4 pilares da sua mensagem. Isso aí depois você vai ler. Você não precisa complicar. Sua mensagem pode ser construída sobre 4 pilares simples. Primeiro, seu testemunho. O que Deus fez com você antes de Cristo, como é que tu era? Encontrou com Cristo, depois de Cristo. Aí tem aqui o versículo do Gadareno, né? Meu irmão, o Gadareno era uma conversão assim impactante, né? O cara nem comia, nem se vestia, vivia no cemitério. Jesus foi lá e Legião é o teu nome, vaza desse cara aí. Os caras mataram os porcos, aí a cidade ficou revoltada com Cristo pelo prejuízo financeiro que houve. E o cara se converteu, ficou são, né? Recobrou a normalidade. E ele disse para Jesus: deixa eu ir contigo, Senhor. E aí Jesus disse: vai para a tua casa e conta quanto Deus fez por você. Testemunhar é falar daquilo que Deus fez, é contar as histórias de Deus. Deus me salvou. E o segundo pilar, suas lições de vida, é depois que Jesus transformou sua vida, conversão, né, novo nascimento. Que tipo de vida você leva? O que você aprendeu a viver uma vida de fé, onde todo mundo está sem esperança, né, está triste? Leva fé. Quantos têm fé aqui? Amém? Crê, tem um refúgio, tem um Deus que... Dependência, outro, né, ponto que é básico do cristão. Meu irmão, dependo de Deus. Sou totalmente dependente de Deus. Isso, a transformação, né, maturidade. Suas paixões, o que move o seu coração agora? 4 pilares. O que movimenta você? O que te motiva? Aí você vai dizer que quem que se converte, irmão, se motiva a ajudar a pessoa. Eu estou aqui, meu irmão, porque eu quero o teu bem. Quero ver você uma pessoa servir, né? Nosso coração é servo. Ensinar, a gente tem esse propósito, né? Evangelizar e discipular, que é ensinar. Fazer alunos de Cristo, né? Fazer seguidores, os princípios do reino, do amor, das obras, na verdade, dos frutos do Espírito. E 4, para fechar, as boas novas, a mensagem. Eu tenho que falar que Deus ama, mas que o pecado nos separa de Deus, e que só Jesus pode nos salvar do pecado, e que há um novo começo, né? Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas porque Deus amou o mundo. João 3,16. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como falar de Jesus no dia a dia? Eu só vou ler, irmãos, eu não vou desenvolver aqui. Agora vamos para a prática, né? Evangelismo não acontece na igreja, ele acontece na vida. E não precisa evangelizar, você está salvo, amém? Mas na vida que acontece o evangelismo. Viva antes de falar, sua vida é a primeira mensagem. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, é ter frutos de arrependimento diário mesmo. Atitudes, caráter, né, meu irmão? Tem que vigiar, tem que ser bom exemplo. Comportamento. Pessoas observam antes de você falar, eles só vão ouvir se elas veem algo de você, algo de Deus em você. Segundo lugar, como evangelizar na vida? Use conversas naturais, não precisa forçar assunto. Exemplo, alguém fala de um problema, você vai falar de fé. Amém? Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai curar você, Deus vai mudar esse cenário aí. Quando alguém fala de dor, você vai falar de amor, de esperança. Não, cara, eu também senti essas dores e Deus curou as minhas dores, vai curar a sua dor também. Amém? Simples e verdadeiro, não precisa enfeitar, não precisa falar da realidade, de quem você é, de quem Deus é. Eu sou o cara que depende de Deus, amém? Terceiro e último, faça perguntas. Em vez de falar muito, pergunte. Você acredita que Deus existe mesmo? Isso é uma pergunta profunda. E ela vai expor a visão dela, né? Posso orar por você? Essa é outra pergunta, meu irmão, maravilhosa. Se a pessoa receber a oração, ela está com o coração aberto. Amém?
Se ela rejeitar a oração, tu tem que ter paciência e se retirar com educação, com sabedoria, amém? Quarto, seja sensível ao Espírito Santo. Nem toda hora é o momento certo, mas quando Deus abre uma porta, você percebe. A Bíblia diz, né? Esse é um texto que merecia abrir, mas você leia ele, meu irmão. Colossenses 4:5. Andem em sabedoria para com os de fora, saibam como responder a cada um, a cada oportunidade, saibam discernir. Quinto, não tenha medo da rejeição. Nem todos vão aceitar, tá tudo bem. Jesus disse, se o mundo odeia vocês, também me odiou a mim. Ou seja, seu papel não é convencer ninguém, é compartilhar o evangelho, amém? Em quinto, e já caminhando para o final, para a conclusão, o erro de esperar. O erro de esperar saber demais. Muitos dizem, quando eu conhecer mais a Bíblia, eu começo. Mas um homem cego, o cara cego de nascença lá, né? Ele só fez uma coisa, só falou, eu era cego e agora eu vejo. É só o que você precisa. Falar da sua conversão, daquilo que Deus transformou, amém? Não precisa de ser um teólogo, não. Não sou contra estudar, não, se aprofundar. Mas não precisa ser profundo, precisa só de uma conversão verdadeira, genuína. Evangelismo é um estilo de vida, não é um evento. Agora, sábado a gente vai fazer um evangelismo. Isso não é evangelismo, isso é um evento. Vamos convidar aqui, é um evento que a gente vai fazer. É bom, nós vamos fazer. Mas evangelismo é um estilo de vida. É uma forma de viver no trabalho, em casa, entre os amigos, é viver de forma que Jesus seja visto em você. 7. Pequenas ações, grandes impactos. Você não precisa de multidões. Uma pessoa, olha só, irmãos. Uma conversa, um momento pode mudar uma vida pela eternidade. 8. Ativação prática aqui. 4 passos aqui para a gente evangelizar. Primeiro, pensar em 3 pessoas, 3 nomes. Não tem outro. Eu vou fazer a lista de 3 nomes. Familiares, parentes, vizinhos, amigos de trabalho, né? De escola, de tudo. Botar o nome dessas 3 pessoas. Eu vou orar por elas, vou jejuar por elas. Vou procurar uma oportunidade de conversar, de ouvir elas, de compartilhar, de relacionar com elas. E fazer o quê? 4. Olha essa chave aqui de testemunho. Quando você for conversar com ela, posso te contar algo que mudou a minha vida? Aí, meu amigo, tu fala da tua conversão. Isso aí é a coisa mais maravilhosa, mais poderosa, que é inconteste. Ninguém pode questionar corrente doutrinária, é armeniano, é calvinista, mas não pode contestar a transformação que Jesus operou, que é a tua conversão, amém? E aí, eu quero te convidar a ficar de pé. Evangelizar não é complicado. É viver e compartilhar, sem religiosidade, sem pressão, com verdade, com amor. Diga assim comigo, diga, eu não vou guardar o que Deus fez em mim. Eu vou compartilhar a minha fé com amor, coragem e naturalidade, amém? Eu vou convidar você agora para pensar no nome de 3 pessoas aí, amém, queridos? Queria que você pedisse que Deus colocasse aí no seu coração o nome de algumas pessoas para você orar e procurar, amém? Pai, que nós venhamos orar por pessoas. O primeiro passo do evangelismo é orar pela salvação. Pede-me, eu te darei as nações da terra por herança, os confins da terra por tua possessão. E eu declaro, Pai, que nesse tempo o Senhor está abrindo a nossa visão para o evangelismo, Senhor. Para listar o nome de pessoas, Pai, que Deus quer transformar. Nós não somos chamados para transformar ninguém, mas para entregar o nome dessas pessoas na tua presença, Senhor. E pedir, Pai, o teu toque, Salvador, o teu toque. Com meus atos serei fiel. Eu vou até o fim.
Oh. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o teu coração. Senhor, eu sei da minha alma, Senhor. Coloca o nome de pessoas no meu coração. Coloca misericórdia, compaixão dentro de mim, Senhor, pelos perdidos. Quero levar uma geração ao teu altar, geração ao teu altar. Não vou deixar ninguém clamar em meu lugar, ninguém clamar em meu lugar. Vou te honrar com meus atos, serei fiel. Eu vou até o fim, eu vou até o fim, Senhor. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o teu coração. Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o teu coração. A geração que se levanta é chamada para o compromisso. A geração de adoradores, uma multidão de amigos. Geração que se levanta é chamada para o compromisso. A geração de adoradores, uma multidão de amigos, Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o teu coração. Pai, nós oramos para que o Senhor venha nos dar essa visão de evangelizar, Senhor, de ver transformação de vidas, Pai, aqui nesse bairro, aqui nesse conjunto, nesse loteamento, por todo o Senhor Novo Aleixo, por toda essa região, Pai, por todos os vizinhos aqui dessa congregação, Senhor, que nós venhamos logo, Senhor, visitar, bater de porta em porta, Senhor, e convidar, e testemunhar, e falar da nossa conversão, Senhor, onde nós estamos e onde, Senhor, o Senhor nos plantou aqui como igreja local, Pai. E em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos pela salvação de Manaus, Pai. O Senhor nos plantou nessa cidade, por todas as zonas dessa cidade. O Senhor venha fazer brotar líderes, homens que assumam, Senhor, essa missão de evangelização, de anunciar o evangelho vivo que transformou nossas vidas, Pai. A vida é mesmo assim, tantas aflições. Quem é aqui, ó, é na conexão. Zé Roberto vai falar aqui da oferta aqui, dos avisos. Os avisos eu falo, mas fala aqui logo da oferta que eu encerro. E aí a gente. É aqui que tá o. Shalom, paz. Amém? Vim pregar aqui a palavra que foi me concedida, né? Amém? O Salmo 23. Tá? Não estava preparado, mas aqui nós estamos de novo. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Quem pode aí ler a palavra, ler? Lá nos Salmos. Não costumo ler celular, mas...
Aqui está a minha versão, tá a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Deitar-me e me faz verdes pastos. Guia-me por mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante a mim, na presença do meu inimigo. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Nesse salmo ele fala, né, que é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Quantos têm provado dessa bênção da palavra do Senhor aqui? Amém? Você também que está online, né? Que nós temos essa bênção, essa dádiva do nosso Deus, né? De nos conceder, né? Dizer que nunca nos falta, né? E nós temos que tomar posse da palavra do Senhor e dizer que nunca nos vai faltar. Amém? Nunca duvidar daquilo que o Senhor prometa para nós, promete, né? Quando há dúvida, quando há fé, não se cumpre o Senhor que Ele quer sobre nossas vidas, né? Então, em diversas áreas, né? Deus cumpre aquele que também nós temos que honrar, né? Sei que muitos têm sonho, muitos aqui já sei que foram abençoados, somos abençoados, né? Só pelo fato de estarmos aqui, sempre repito isso, é uma dádiva estar aqui, uma quarta-feira, né? E eu, como o pastor pregou, e sempre eu prego, tenho pregado, né? O tempo que a gente está aqui, né? Nunca eu creio que Deus vai deixar de nos abençoar, né? A gente louva, glorifica, vê a palavra, né? Às vezes cansado, com sono, vem, mas Deus nos levanta, vem uma palavra, a gente está aqui. Então seja gratificante por você estar aqui na casa do Senhor, para ouvir essas bênçãos, né? Que é a palavra que Deus coloca na vida do servo que está aqui na frente. Então seja grato ao Senhor em todo o seu coração, sirva a Ele também no pouco e no muito, né? E Ele fala, né, que eu também serei fiel e justo com vocês. Aqueles que estão online, né, possa contribuir, né, para a casa do Senhor. Estão em construção, estamos vendo aqui o milagre, né? Eu digo, é um milagre, né? Que a nossa, como sempre o pastor prega, pastor Agno, somos um povo pequeno comparado a outras denominações, outras igrejas. Mas é aqui a fé que está se movendo pela nossa casa, a casa do papai, né? E rápido, né? Estamos se multiplicando. E eu creio que essa colheita virá, né? Que nós vamos evangelizar, vai vir muita colheita, muitas bênçãos de vidas para essa casa. E vai se multiplicar cada vez mais essa obra, conforme o Senhor prometeu e vai cumprir. Que Ele é um Deus para que minta, né? Então, que você puder ofertar para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, não fique triste, não, digo assim, não se inibe em ofertar. Creia, porque Deus, Ele é fiel, no muito e no pouco. E olhe para essa obra como era antes e como está hoje. Saímos de uma, como se diz, foi uma visão, uma bênção que nós tivemos, uma reunião de liderança, e viemos para cá, né? Sem ar-condicionado, sem energia, sem cobertura, e hoje estamos aqui, tem internet, tem cobertura, tem cadeira, tem até água gelada, tem direito, tem banheiro. Então, se você analisar que as bênçãos estão vindo, é muito bom. Então, você está contribuindo, continue, né? Sei que a gente não podemos também forçar a natureza de cada um da finança, mas também faça um pouco de fé, um ato profético. Amém? Como já foi, o pastor fez aqui o ato profético, também entrei no ato profético. Deus hoje abençoa a minha vida, e hoje eu vou fazer meu ato profético que eu prometi, né? Porque eu sempre gosto de fazer as coisas confiando no meu Deus, né? Eu falo, não tenho, eu boto, eu sempre repito, eu venho aqui, coloco o envelope, eu não tenho dinheiro na minha conta, mas eu venho aqui e faço o ato profético, porque nós temos que ter fé, meus irmãos, e crer que Deus faz maravilha nas nossas vidas, amém? Então, quando pode se levantar e dar um glória a Deus, um amém?
tá? E fique à vontade quem está online para fazer seu dízimo, sua oferta, para a obra da construção, amém? Deus abençoe cada um de nós poderosamente, amém? Tá, só dar o aviso, né? Vou dar meus milheiros de tijolo. Amém. Glória a Deus. O Zé Roberto tá falando aqui, né? Você tá livre aí para fazer sua oferta e seu dízimo, né? Tá falando aqui que vai doar os 1000 tijolos, né? Mas Deus é bom, amém? Eu fiz uma doação de 1000 tijolos também. Uma contribuição, né, na verdade. E eu ia fazer no cartão e eu digo, rapaz, meu irmão, confiar em Deus, não vou confiar. Aí eu tinha um recurso, eu digo, vou logo, meu irmão, quando a gente faz um compromisso, melhor cumprir logo com Deus e tal. Quando foi terça-feira, irmãos, tinha um alvará de uma ação trabalhista que era para cair dia 5 de junho. Terça-feira que eu abri meu aplicativo da conta, tinha caído lá um valor. Tipo, era pra cair lá pra dia 5. Terça-feira foi que dia, irmão? Foi ontem, né? 27, 26, né? 26, é. Ou seja, é uma cristocidência, né? Quando a gente planta, e eu sei que você está plantando, e eu sei que toda semente tem uma colheita obrigatória, né? A gente plantou, né? O Zé também fez lá o seu Jonatas, né? Tem o segundo milheiro, com o do Zé Roberto terceiro, o meu já está na conta. É só que a gente também não pode botar tudo de uma vez, que senão... E a gente já pagou R$700 de mão de obra nesses 2 dias, os 5.500, né? Ele pediu 200, depois ele pediu 500. E aí eu, Márcio, como é que tá aí? Não, tá bem aí, tá bom. A gente vai também dosando para não desanimar, que o caboclo quando recebe muito dinheiro ele desanima, né? Mas glória a Deus, amém, queridos? Agora um outro ponto de atenção, depois eu acho que eu vou falar no grupo, mas a gente vai precisar da ajuda, principalmente dos homens, para a gente fazer uma escala, para todo culto ter um homem aí nessa porta, para a gente ter ali uma segurança, né? Vamos dizer assim, uma pessoa mal, né? Quando ela olha só uma mulher, domingo o pastor Chave estava pregando, eu pude ir lá. Eu vi a Mirlene sozinha, não. Não pode ficar uma mulher sozinha lá. É bom ter uma mulher para receber, né? Mas a mulher tem mais esse dom, né, de receber e tal. Mas o homem tem que estar lá. E aí, de cabeça aqui, conversando com os irmãos, eu acho que de homem aqui, que frequenta também com a gente, tá aqui o Zé Roberto, o seu Jonatas, o Zé, o Márcio, né? Quem mais de homem? Eu acho que o Cleivan, não sei como é que ele tá de saúde, né? Mas ele pode ajudar. Eu acho que 5, né? Se a gente fizer um revezamento, uma pessoa fica. Aí, qual é a dinâmica? Primeiro momento fica lá na porta mesmo, lá de fora. Aí deu uns 10 minutos já de culto, senta na cadeira e fica lá só vistoriando, né? Fiscalizando para se ver alguma coisa estranha. E a gente que é homem sempre está atento se vê alguma coisa. Não ir só em um homem. Vocês têm liberdade, se vê alguma coisa estranha, os homens se movimentar e lá 2, 3 já dá uma certa intimidação, exatamente. Para a gente ter essa... Porque eu creio que a gente tem que estar com esse portão aberto para o pessoal ver a igreja mesmo, por enquanto. E a gente também não pode ser negligente, tem que vigiar, né? Aí eu vou passar um áudio lá e também vou convocar as mulheres também, que a gente tem pouco... Nosso GC estão ainda encorpando, né? Convocar também mulheres para fazer essa escala de... Ali tá na recepção, ali na portaria. Eu vou fazer um apelo lá no culto, no grupo. Aí quem se prontificar, a gente vai fazer uma escala para a gente fazer essa gestão aí da nossa entrada aí, né? Tá bom, queridos? E eu acho que é só isso. E sábado vai ter o GC de mulheres aqui. E aí, a gente que é homem, vamos ter que estar aqui dando essa segurança para elas também, né? O Zé sempre tá, mas para reforçar. E sábado também eu acredito que a gente vai, não sei, conseguir. Isso aí a gente consegue cedo, né? Levantar essa. Levantar a tenda aqui, que está muito baixo. Daqui a pouco vai vir um solzão abençoado, né? Já está, na verdade, vindo o sol. Se ficar baixo, a gente vai fritar aqui, né? Então a gente vai subir, que já ganha um pouco de
E aí, irmãos, vamos continuar orando pela construção, né? E graças a Deus está avançando bem. Amém? E aí a gente... Vamos encerrar, né? Tem alguém que tem um pedido especial de oração? Acho que está todo mundo na bênção, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Que o Senhor venha nos abençoar nessa continuidade de semana, em cada questão que a gente tem para resolver, que o Senhor vá na nossa frente. Nós, na verdade, já estamos tranquilos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor opera na nossa vida e através da nossa vida. Se alguém aqui tem alguma necessidade, alguém que vai assistir esse culto, que o Senhor venha intervir e prover, Senhor, a vitória e a bênção completa, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, que o amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém, querido? Você é uma bênção, querido. Sábado, GC de Mulheres e domingo nós voltamos aqui. Graça e paz.